Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nara Caroline, do canal Mátina. E na aula de hoje, a gente vai estar vendo alguns exemplos de como calcular a tangente na circunferência trigonométrica. Então, se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, nosso primeiro exemplo é determinar o sinal do produto P igual a tangente de 13 graus vezes tangente de 190 graus vezes tangente de 352. Então, primeira coisa, a gente tem que relembrar o sinal da tangente, certo? Então, a tangente no primeiro quadrante, ela é positiva, que nem a gente viu na aula anterior. Então, aqui a gente vai ter que P P vai ser igual a o sinal positivo da tangente vezes 190 graus. Olha, a tangente nos 190 graus, ela vai estar aqui, ó, no terceiro quadrante, bem aqui. Então, a gente viu que a reta tangente, ela fica esse lado de cá. Eu vou fazer o círculo trigonométrico aqui. Então, como eu disse, a tangente de 190 está aqui no terceiro quadrante, mais ou menos aqui. 190 graus. Então, o ângulo andou esse tanto aqui. Mas para você calcular a tangente, a gente tem que projetar isso daqui na reta tangente, que é a reta rosa aqui, ó. Que vai dar, ó, na parte positiva aqui, ó. Nessa parte positiva. Então, a tangente, no terceiro quadrante, ela é positiva. E de 352? 352 vai ficar aqui no quarto quadrante. Então, vai ficar mais ou menos. Vou pôr de outra cor aqui. 352. Mais ou menos aqui. Então, quando eu projeto esse daqui na reta tangente, vai dar na parte negativa da reta tangente. Então, é negativo. Então, vezes negativo. Então, a gente tem positivo vezes positivo, positivo, vezes negativo. Negativo vezes positivo é negativo. Então, o sinal desse produto é negativo, certo? Aí, o nosso próximo exemplo é esse caso aqui. A gente tem que se eu tenho um arco trigonométrico de medida alfa, com cosseno diferente de zero, então a tangente de alfa é igual a seno sobre cosseno. Então, para isso, a gente vai ver. Vou pegar o círculo trigonométrico. E o que acontece? Vamos pegar e fazer o seguinte, para a gente demonstrar isso, como que a gente vai fazer? Então, eu vou pegar um ângulo alfa aqui. Então, esse ângulo alfa, quando ele é projetado na reta tangente, eu vou ter um T aqui, certo? Eu vou ter o ponto T, então a tangente de alfa é AT, é onde que a gente sabe.
Só que a gente viu também a definição da tangente no triângulo retângulo. Aqui, ó, se eu projetar aqui, ó, quando ele corta esse ângulo projetado no círculo, na circunferência trigonométrica, eu tenho um ponto M. E aqui eu vou chamar de P. Então, eu tenho esse triângulo retângulo, OPM, e o triângulo retângulo, AMT. Certo? Então, a gente tem que tangente de alfa é o quê? Primeiro, a gente tem que a tangente de alfa, pelo que a gente definiu, quando eu pego o triângulo maior aqui, T, TAO ou AT, a gente tem que vai ser cateto oposto, que é AT, sobre o cateto adjacente, que é OA. Aí, por outro lado, a gente tem, pelo triângulo menor, que essa tangente alfa também é PM, ou MP, né? PM, que é o cateto oposto desse triângulo menor, OPM, e sobre OP, certo? Só que a gente tem que, isso daqui é tangente de alfa, ó, AT, aqui vai ficar AT sobre 1, né? Então, a tangente de alfa é AT, ok? Aqui vai ficar AT sobre 1. E o PM, a gente tem, ó, que é a projeção do ângulo. Essa projeção do ângulo, isso daqui não é a mesma coisa da projeção do ângulo no eixo Y. Isso a gente viu que é o seno de alfa. E a projeção desse ângulo no eixo X, a gente viu que é cosseno de alfa. Então, a gente chegou que tangente de alfa é igual a seno alfa sobre cosseno alfa, certo? Então, a gente pode calcular a tangente de alfa usando seno e cosseno do ângulo. Só que o cosseno ele não pode ser zero. Então, agora a gente vai ver um exemplo sobre isso. A gente vai ver mais alguns exemplos usando a tangente e o seno e o cosseno. Olha, observe que é o seguinte, dado a tangente de alfa aqui igual a 3, e que alfa está entre 180 graus e 270, determinar o valor do seno e do cosseno. Então, primeira coisa, vamos observar o seguinte. Se alfa está entre 180 e 270, alfa está no terceiro quadrante, certo? Então, vamos lá. Eu tenho que tangente de alfa é igual a 3. E o que eu estou querendo obter? Eu quero obter o valor do seno e do cosseno. Então, eu sei que a tangente de alfa é seno de alfa sobre cosseno de alfa, certo? E isso igual a 3. Então, eu chego que seno de alfa é igual a 3 cosseno de alfa. Só que a gente tem a... Lembra da relação fundamental da trigonometria? Então, a relação fundamental da trigonometria, ela fala o seguinte, que seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1. Então, a gente tem que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Mas só que a gente tem que seno de alfa é igual a 3 cosseno de alfa. Então, através dessa relação aqui, eu vou descobrir o valor do cosseno. Descoberto o valor do cosseno, eu descubro o valor do seno. Então, a gente tem que
aqui que 3 cosseno alfa ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Então, a gente tem que 9 cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Então, a gente tem que 10 cosseno ao quadrado de alfa, né? É igual a 1. Dessa forma, a gente tem que cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 sobre 10. Então, agora, cosseno ao quadrado de alfa, se eu tiro a raiz, então vai ficar 1 mais ou menos raiz de 1 sobre raiz de 10, que é a mesma coisa de mais ou menos raiz 1 sobre raiz de 10. Só que a gente viu que esse ângulo está no terceiro quadrante. O cosseno no terceiro quadrante ele é positivo ou negativo? Então, o cosseno é a projeção do ângulo no terceiro, a projeção do ângulo no eixo X no terceiro quadrante. Então, o terceiro quadrante, o eixo X é negativo. Então, dessa forma, o cosseno é negativo. Então, a gente tem que cosseno aqui vai ser menos 1 sobre raiz de 10. Descobrir o cosseno, a gente descobre o seno. Por quê? O seno de alfa é igual a 3 cosseno alfa. Então, a gente tem que seno de alfa vai ser 3 vezes menos 1 sobre raiz de 10. Dessa forma, a gente tem que seno de alfa é menos 3 raiz de 10. E o que é correto, porque o seno no terceiro quadrante, a projeção desse ângulo no terceiro quadrante do seno é no eixo Y, certo? O eixo Y no terceiro quadrante, ele é negativo. Então, a gente descobriu o valor do seno e do cosseno. O cosseno é menos 1 sobre raiz de 10 e o seno menos 3 raiz de 10. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, deixe o like. Não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho para que você possa ficar sabendo na hora que eu posto novos vídeos. Então, até a próxima aula.